Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí continuando nessa jornada em direção ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da Bíblia. Estamos indo em direção aos céus, todos os dias estamos estudando um pouquinho da palavra dele. E o tema de hoje tem a ver com a divindade, como ela se relaciona, como eles se relacionam, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a divindade, sobre como eles, não vou dizer como eles viviam, né? Porque a gente, como é que a gente finito vai saber o infinito? Mas vamos ver algumas coisas na palavra de Deus que revela sobre eles, sabe? Quando eu falo eles, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós vamos, antes de falar que surgiu o pecado, da criação, então hoje nós vamos falar da divindade. Como é que eram eles, né? Eram e são eles. O que que a Bíblia fala de como eles eram? A Bíblia fala aquele que era e que há de vir. Então, Todo-Poderoso. Então, nós vamos ler como é que é isso, tá? Como eles se relacionam. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, pelo menos naquilo que está na palavra de Deus. Amanhã nós vamos falar, sim, da divindade, mas com relação à sua obra criadora, quando ele começou a criar. Então, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e isso a gente vai ver amanhã, na criação das coisas, do universo. Mas hoje nós vamos falar da divindade. Não sei como é que está o dia nosso aqui tem sol, mas ainda está com nuvens, um nevoeirozinho, né, uma cerração que a gente está vendo aqui, e com certeza o Espírito do Senhor está na sua vida, na minha vida, e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. Feche seus olhos, espero que hoje você tenha muitas vitórias em Cristo Jesus. O nosso objetivo em estudar o grande conflito é para que os nossos dias possam ser dias de bênção e paz aqui nesta terra. Talvez você esteja um pouco angustiado, um pouco triste, com medo das expectativas das últimas coisas. A gente tem ouvido aí, né, a abertura do comércio nas cidades maiores. Talvez esteja voltando à normalidade, né? Algumas coisas voltando à normalidade. E aí, como você está? Você tem vontade de estar voltando a frequentar a casa do Senhor? Há muitas pessoas que acredito eu que já se acostumaram a ficar em casa, por incrível que pareça. Quando houver a oportunidade de voltarmos à casa de Deus, você irá à casa de Deus? Eu desejo estar na casa de Deus, não só porque sou pastor, porque meu trabalho está lá, mas como cristão, como filho de Deus. Se lá é a casa de Deus, lá eu devo estar. É verdade que a gente faz cultos aqui em casa, eu transmito cultos para vocês. Muitas vezes eu vou na igreja, faço lives lá, a partir de amanhã nós vamos estar voltando, nós vamos fazer de novo as lives, princípio pelo YouTube. Talvez a gente possa conseguir também fazer com o Facebook, né, ao vivo. Se é live, é ao vivo, né? Então seria redundante, mas a gente vai voltar amanhã a fazer pela manhã no YouTube, tá? Nunca fiz pela manhã, normalmente a gente faz à tarde, tal, à noite, alguma coisa específica, mas amanhã nós vamos voltar a fazer as lives, tá? Desse tema do grande conflito, em especial dessa série Grande Conflito, tá bom? Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, nos abençoe agora a estudarmos um pouquinho da divindade, da glória do Senhor, daquilo que o Senhor revelou para nós. Nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos estudar algumas coisas, tá? E nós vamos meditar um pouquinho. Apocalipse, capítulo 1. Vamos falar.
Eu entendo, eu já preguei aqui várias vezes, né? Eu acredito na Trindade e nós vamos mostrar nessa perspectiva sobre a Trindade, tá? A gente fala divindade, mas não é simplesmente o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, é a Trindade. E eu quero ler com vocês primeiro Apocalipse, primeiro texto, né, em Apocalipse capítulo 4, versos 4 e, perdão, Apocalipse 1, versos 4 e 5 diz assim: João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz esteja convosco. Da parte daquele que era e que há de vir, essa é uma expressão que no contexto judaico aponta para o eu sou, quando o grande eu sou apareceu para Moisés. Diga que o eu sou enviou. Quando Deus estava falando para Moisés avisar para o povo, eu sou, então agora que Deus revelando, né, a João, João está falando da parte daquele que é, que era, que há de vir, então o eu sou, porque o eu sou era, o eu sou é e o eu sou há de vir, ou seja, no passado, presente e futuro. O eu sou, tá bom? Da parte que era que há de vir, da parte dos sete espíritos, e eu já preguei no sábado, é verdade que foi longo, talvez aí, não vou dizer que infelizmente, porque a palavra de Deus nunca é de menos e nunca é de mais, mas foi demorado, né? Então a gente vai amenizar isso, vai fazer, é preferível fazer mais séries aí do que a gente estender muito. Mas a gente viu no sábado, e você pode depois dar uma assistida também lá, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Do seu trono? Não, é do trono do que era, que há de vir, ou do trono do Espírito Santo? Eu já disse para os irmãos no sábado que acredito eu que há um trono gigante, né? Porque no original, lá, quando vem o juízo de Apocalipse capítulo 20, é um megatrono. No grego é mega, mega, enorme, um trono enorme, em que naquele trono, né, está a divindade ali. Tá ok? Então, mas fui buscar no original os sete espíritos, né, o Espírito Santo, que estão diante. Esse, literalmente, diante, eu já disse o que era no sábado, mas eu usei o texto de Apocalipse capítulo 4. Nem usei esse texto. Na verdade, nem me veio à mente esse texto. Hoje, estudando para falar do tema, é que me veio, que surgiu isso. Então, ó, estão diante, esse diante, literalmente, é na presença de, e significando que o lugar está ocupado. Agora, esse lugar pode estar ocupado com a pessoa sentada, ou não. Já viu quando você vai em algum lugar e está o trono? Trono não, né? Banco, cadeiras, algum lugar assim. Você vai sentar em algum lugar e você vai, não tem dono, está ocupado. E aí você olha, não tem nada. Como é que está ocupado? Não, está ocupado porque fulano vai sentar aí. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão aqui, quando fala de estar ocupado, não quer necessariamente de ter alguém sentado ali, mas que aquele lugar é ocupado por alguém. Nesse contexto aqui, tá bom? Então, aquele que era, que há de vir, dos sete espíritos, por isso que talvez, né? Por isso que o tradutor colocou diante. Por quê? Porque é de um lugar ocupado, é na presença de um lugar ocupado, mas pode ser que apenas esteja o local ali. Ali pertence a alguém, ocupado. Então, pode ser que o Espírito Santo não esteja sentado. Então, ele está diante, ele está em pé. Então, o texto continua dizendo: da parte dos sete espíritos que estão diante, lá no outro, no 4, 5, né, fala que estão diante do trono. De trono. Ah, pode ser do pai, está diante do trono. Aqui não. Estão diante do seu, existe no original, do seu trono.
Literalmente seria, eu até escrevi aqui, olha só, na presença de ele próprio. Esse do seu trono é, olha só, do trono, né, está na presença, é o diante, ele próprio. Ou seja, do seu trono, dele próprio. Dele quem? Quem é que estava sendo falado ali? Do Espírito Santo. Mas eu não entendo simplesmente como trono só do Espírito Santo, porque da parte que há de vir, dois sete espíritos, e da parte, verso 5, de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha primogênito dos mortos. Então, se está o trono, e o trono aqui específico está falando do Espírito Santo. Então, se a gente for dividir, porque tem o trono de Deus e do Cordeiro, está lá em Apocalipse capítulo 22, lá no céu, novo céu, na nova terra. Aqui, então, é o trono literalmente do Espírito Santo, porque está diante do seu trono. E o termo não está na região onde está o Pai, o eu sou, e nem aonde está o Filho. Ok? Está literalmente na segunda pessoa. A gente chama de Jesus a segunda pessoa da divindade. Mas literalmente na apresentação aqui, a segunda pessoa é os sete espíritos. Ok? Tudo bem? Então, divindade. Um outro texto que eu quero ler com vocês é amor. Por que eu creio na divindade como Pai, Filho e Espírito Santo? Por causa do texto de João, capítulo 4. É um texto simples, um texto que você conhece. Eu poderia recitar. Eu aprendi quando era criança, cantando as musiquinhas na igreja. Aquele que não ama não conhece a Deus. E aí repete. Por quê? Porque Deus é amor. Então, amor. Se é amor, não é sozinho, não é solitário. Não pode, não existe amor sem relacionamentos. Se Deus é amor, ele se relaciona. Agora eu te pergunto, se ele é de um, se não existe esse negócio de filho, de Espírito Santo, é tudo invenção, porque só é um. E depois apareceu Jesus e tal, e o Espírito Santo é uma força, tá? Se é um, como é que ele pode ser amor? Com todo respeito, Senhor. Ele vai amar quem? Ele é Narciso? Narciso para se amar? Apenas para se amar? Mas a Bíblia diz que é por amor a ele. Sim, com certeza. Mas quando me apresenta a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, este amor a ele não passa a ser uma coisa narcisista, de alguém que só ama a si mesmo, somente a si mesmo, porque viveu eternamente. Porque antes que houvesse mundos, ele já existia. Antes que houvesse criação de tempo e espaço, Deus já existia. E se ele existia sozinho, mesmo que não fosse narcisista, deveria ter vivido na solidão. Eu não consigo imaginar Deus na solidão. Deus não é só. Deus não vive só. Certo? Então, por esse texto também, principalmente esse texto simples, Deus é amor. Acabou, Deus é amor. Se ele é amor, ele se relaciona. Então, se ele se relaciona, ele colocou isso nas suas criaturas. Todas as suas criaturas se relacionam. Nós nos relacionamos uns com os outros. Mesmo no pecado, os anjos de Deus se relacionam ou não se relacionam. Note que eu estou falando primeiro da gente, sabe? E a gente aprende que há um Deus no céu que se relaciona conosco. Olha só, Deus ensinou os anjos a se relacionarem com ele, porque os anjos servem a Deus. Deus ensinou os anjos, Deus ensinou a gente a se relacionar com ele. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, os anjos se relacionam, nós nos relacionamos com Deus, mas Deus é sozinho.
Percebe que há falta de. Há uma incoerência? Pode até ser, irmãos. Até ser que eu esteja completamente errado, que a Trindade não existe, quando a gente chegar lá no céu, realmente não existe. Mas se Deus é amor e ele me ensina a amar, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar primeiro a você, sim. Mas se não tivesse ninguém, não teria amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Já está falando de outra pessoa. Então, queridos, eu entendo aqui que eu falei como a divindade vivia. Vivia em amor. Se vivia em amor, vivia entre os três. Em algum momento, antes da criação de tudo, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, esse texto está se referindo, no original, literalmente, criação dos três céus. O céu, que pode ser o trono de Deus, o governo de Deus, quando Deus começou a fazer o seu governo. Por quê? Para a gente começar a fazer o nosso governo, a gente tem que existir, concorda comigo? Para eu criar o meu governo, o governo de Moisés, eu tenho que existir primeiro. Então, para Deus criar o seu governo, o céu, que é o governo de Deus, ele tinha que existir primeiro. Então, ele já existia antes. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esses céus é o céu, o trono de Deus, o governo de Deus, o céu, o universo, as estrelas, e o céu, o firmamento. O que eu falei da redoma, da cúpula, da abóboda, que está lá nos originais, mas hoje em dia as pessoas dizem que é tudo plano. Não tem abóboda, né, que é um arco, não tem redoma, não tem uma cúpula. Então, mas tudo bem. Voltando para o texto, Deus é amor. Deus é amor. Ok? E eu quero ler com vocês algumas características desse Deus é amor, como eles se relacionavam. Olha como é que a Bíblia fala dele. Salmo 89. Salmo 89. Livro de Salmo, número 89. Salmo 89, verso 14, diz assim: A justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante dele. Então, em Deus, Deus é amor. A essência de Deus é amor. A essência da divindade é amor. E se é amor, se relacionam. Não vivem só. É por isso que ele nos ensina: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer um homem como um de nós, para não viver sozinhos. Os anjos, a gente sabe que são miríades e miríades, mas a gente não sabe como é que eles foram criados, como é que eles se relacionam, está além da nossa alçada. A Bíblia diz que eles existem e não são sozinhos. São espíritos ministradores. Eles ministram a palavra de Deus para nós, ajudam a gente também, protegem e defendem os filhos de Deus. Isso a Bíblia revela sobre os anjos. Então, Deus é amor. A base de Deus, base não, né? Porque a Bíblia está dizendo que a base do trono de Deus, da essência dele, é a justiça e juízo. A essência de Deus, que é mais do que a base, é o amor, ok? Então, Pai, aquele que era, que é, que devia, o o Espírito, os sete Espíritos e Jesus Cristo, a Trindade, tá? Trindade, a base, o amor era a sua essência, eles viviam em amor, eles tinham a justiça e juízo como base no seu trono, e misericórdia e verdade que vão adiante deles, ou seja, diante da face de Deus. Quando eles chegam em algum lugar, a misericórdia e a verdade vão. Isso no original, essa misericórdia quer dizer literalmente bondade e fidelidade. E verdade é firmeza, confiabilidade. Então, aonde Deus chega, vem a firmeza, vem a verdade. Aonde Deus chega, vem a bondade. Quando Deus vem na nossa vida, ele vem mostrando a bondade e firmeza. Ao mesmo tempo que nele ou neles estão também a justiça, tá? Que é eu escrevi aqui a retidão,
e o juízo, que é julgamento, ordenação. É por isso que tem ordens, por isso que tudo nas coisas de Deus tem ordens. Porque eles, em sua essência, em suas bases, né, a divindade em sua base, tem amor, a essência é amor, também tem neles juízo e justiça, retidão. Por isso que ele fala das coisas, por isso que ele pede para a gente ser reto, para a gente buscar retidão. Sabe, queridos, eu vou indo para a parte final. Eu quero ler com vocês é, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler Timóteo, isso aí, Timóteo, livro de Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: Ora, o rei dos. Verso 1, 1 Timóteo 1,17. Ora, o rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse imortal quer dizer literalmente imperecível. Então, Deus, em sua essência, estou falando da divindade, é imperecível, não perece jamais, não morre, tá? Aqui é traduzido como imortal, pelo Rei dos séculos, ou seja, para sempre. No original é para sempre, eternidade. Aí fala dele os séculos dos séculos dos séculos. Por que dos séculos dos séculos dos séculos? Porque para nós a gente conta o tempo. Deus é eterno, ele vivia antes disso. Tanto é que ele fala de eternidade. E ele é imortal. Ele é o único que tem a imortalidade. Ele é imperecível. Ele é invisível, ou seja, que não pode ser visto. Se Deus não quiser ser visto, ele não é visto. Simples assim. Simples assim. Acabou. Aquele que é invisível. E em Timóteo capítulo 6, verso 16, olha só o que diz. Aquele que tem, ele só a imortalidade. No original é o único do universo. A divindade. Não são os anjos. É lógico que os anjos também, de certa forma, têm a imortalidade, porque recebem de Deus. Assim como Adão tinha, quando era fiel ao Senhor. Então, o único que tem, literalmente na mão, no original é na mão, a imortalidade, a eternidade, é o único que tem a eternidade. Note que eu li em 1 Timóteo 1, no capítulo 1, que ele é imperecível. Então, olha, amor, eles se relacionavam entre amor, eles têm juízo e justiça, bondade, não é isso que a gente falou também? Bondade e verdade, que acompanham eles, para onde eles vão. Agora também, imortal, que é imperecível, não perece, de jeito nenhum, não perece. Aqui está dizendo também que ele tem a eternidade, por isso que fala imortalidade, e habita na luz inacessível. Esse termo inacessível é luz inalcançável. Ninguém alcança. Davi diz que para onde ele for, o Espírito Santo acompanha. Se eu for, o Senhor me encontra. Se eu descer ao abismo, o Senhor vai ali. Se eu pego as asas e vou ali, para onde fugirei do teu Espírito? Ou seja, para onde a gente foge de Deus? Para onde a gente foge do Espírito Santo? Mas se Deus quiser estar na luz inacessível, ninguém consegue acessar. Ok? Porque aí ele diz, né? A que nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Esse sempre eterno, no original, é aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sem começo e sem fim. Então, Deus teve começo? Não. Deus terá fim? Não. Aquilo que sempre existiu e sempre será. Eu termino falando o seguinte: quer você honrar ao Senhor essa divindade que está além do nosso alcance? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento. Abençoe, Senhor, o nosso dia e, de maneira muito especial, nos ajude a reverenciarmos a Ti, Senhor. O Senhor é amor,
O Senhor tem a justiça e o juízo, que são as ordenanças. O Senhor vai adiante do Senhor, ou seja, em quem o Senhor encontra, chega primeiro a bondade e a verdade. Que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar hoje. E que a tua verdade entre para sempre nos nossos corações. Nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém.